A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu estou muito feliz em ter você aqui novamente para nós meditarmos na palavra do Senhor no Salmo de número 47, que também é um salmo dos coraitas, um salmo didático, um salmo profético, um salmo que vai trazer para nós alegria, né? Nós vemos, se você já leu o salmo, você sabe do que eu estou falando. Se você vai ler comigo agora, você então vai entender. O salmo, ele nos chama, ele nos convida a adorar a Deus. E parece que o Salmo 47, ele meio que vem na continuação do 46 mesmo, não somente porque está na sequência, mas por conta do assunto, né? Nesse salmo, o salmista vai nos convidar a adorar o Senhor, porque ele reina eternamente, porque ele tem todo o poder, porque ele está acima das nações. Na mesma ideia que o Salmo 46 nos trouxe, de que Deus nos protege, Deus está presente, Deus tem todo o poder. Então vamos começar. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Caso você esteja lendo a revista atualizada, a revista corrigida, ou a King James, ou outra versão, talvez as palavras mudem um pouquinho, mas o sentido vai ser o mesmo. Então vem comigo. Versículo de número 1 fala assim: batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Então, para começo de conversa, o salmista está nos convidando a adorar o Senhor com palmas. Bater palmas mesmo, né? Cantar ao Senhor com alegria, cantar com júbilo, né? Verso 2. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Aqui o salmista nos diz o porquê nós devemos adorar ao Senhor com alegria e com palmas. Não necessariamente é porque tudo está bem, não necessariamente é porque as circunstâncias são favoráveis, não necessariamente é porque não passemos lutas internas ou externas, mas porque Ele é o grande rei sobre toda a terra. Este é o motivo de nós adorarmos ao Senhor. E eu me lembro que nós lemos num salmo anteriormente, em que a palavra de Deus dizia para nós, né? Declare, grande é o Senhor. E é exatamente isso que nós devemos fazer todos os dias, declarar a grandeza do Senhor. Quando estivermos passando por lutas, grande é o Senhor, né? Eu estou me referindo, eu voltei aqui as páginas da minha Bíblia, é o Salmo de número 40, verso 16, né? Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Então, quando parecer que o problema é grande, declare, grande é o Senhor, né? O nosso Deus é maior do que os problemas, as nossas ansiedades, preocupações, grande é o Senhor. Esse é o motivo de adorarmos Ele. Verso 3. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos pôs debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Bom, esse versículo 3 e versículo 4 nos mostra o salmista dizendo que Deus havia, em termos como nação, né, não um salmo falando da pessoa, do sentimento de uma pessoa, mas como um povo, Deus havia honrado esta nação, a nação que o Senhor escolheu, e havia subjugado os povos e terminado, né, colocado debaixo dos pés toda a ameaça que antigamente, né, que anteriormente era grande, todo obstáculo que era intransponível. E o final do versículo 4, que apresenta a palavra pausa, né, aqui na minha versão, diz assim que o Senhor escolheu a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. E quando eu vi esse versículo, queridos, eu me lembro da história de Jacó. Você conhece a história de Jacó? Se você não conhece, você tem que conhecer a história de Jacó. Você vai procurar lá na Bíblia e você vai ler um pouquinho sobre isso. Jacó não foi a pessoa perfeita, porque quando a gente vê aqui, né, Jacó, a quem amou, o que levou Deus a amar Jacó? E talvez você esteja falando Rita, Abraão, Isaac, Jacó, uma aliança que Deus fez. Mas observe, o amor de Deus por nós não é um amor que depende do nosso merecimento. Porque se nós olharmos para a vida de Abraão, tem coisas que desabonam. Se a gente olhar para a vida de Isaac, tem coisas que não são legais. E se a gente olhar para a vida de Jacó, muito mais ainda. Tem várias situações que nós poderíamos mencionar da história de Jacó que você fala: pera, não é bem assim que Deus manda fazer. E Jacó foi lá e fez errado e tinha coisas no coração que não eram a moda de Deus. Mas aqui, o salmista, né, ele deixa bem claro que Jacó foi amado pelo Senhor e que este amor que o Senhor teve por sua aliança, por seu povo, como ele tem ainda hoje, graças ao bom Deus, não está condicionado a nós. Nós buscamos sim
fazer a vontade de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Nós buscamos agradar ao Senhor com tudo que somos e temos, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E vamos continuar buscando isso, mas nós sabemos que, para louvor da glória do Senhor, Ele nos ama, apesar de quem somos. Porque a verdade é que, por mais que nós nos esforcemos, nós não temos condição de atrair a presença de Deus por mérito ou conquistar nada porque merecemos. E Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Gálatas coloca para nós essa realidade que eu acabei de mencionar. Eu estou crucificado com Cristo. Eu vou realmente buscar viver a minha vida da maneira como o Senhor gostaria que eu vivesse, né? Que eu viva na minha carne, né? Como Cristo viveria se estivesse aqui, que eu possa ser uma bênção para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, mas ainda assim nós sabemos que é somente pela graça de Deus, por esse amor que o Senhor teve por Jacó e tem por nós, que nós podemos ser abençoados e salvos. Verso 5. Deus subiu em meio aos gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Então, nesses 2 versículos, mais uma vez, o salmista está dizendo, realmente, exaltem o Senhor através de canções. E quando diz aqui, né, Deus subiu em meio a gritos de alegria, esses versos, eles encontram eco num texto que está lá em 2 Samuel, versículo 6, aliás, capítulo 6, versículo 15. É o mesmo texto no hebraico, gente. O versículo 5, né? Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombeta. No hebraico, ele é idêntico ao verso que eu vou ler para você agora, que é 2 Samuel, capítulo 6, verso 15, que diz assim: assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. E esse acontecimento se deu no reinado de Davi, quando eles estavam levando a arca para Jerusalém. Então eles subiram sacrificando, gritando, tocando trombetas, cantando canções. Definitivamente não foi um cortejo triste, não foi aquela coisa silenciosa e contrita, não foi aquela coisa mais introspectiva. Ao contrário, a arca subiu, né? A arca de Deus, ou a presença de Deus, voltando para o nosso salmo, deve ser aclamada realmente com júbilo, com canções, com louvores, né? Entoando, adorando aquele que é digno. Verso 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. E essa harmonia e arte tem a ver com você fazer isso com perícia, né? Você fazer isso com cuidado, você fazer isso realmente com dedicação e com intencionalidade. É o que me faz pensar uma coisa que todas as vezes que eu penso em louvores e em adoração me vem à mente. Quando a gente adora o Senhor, quando a gente louva o Senhor através de uma canção, seja na nossa casa, no nosso momento íntimo, enquanto estamos ali fazendo um trabalho e cantando, seja dirigindo no carro que a gente coloca um louvor para tocar, ou seja, enfim, whatever, no culto, né? Nós precisamos fazer deste momento não apenas um momento de cantar músicas. Eu tô cantando uma música aqui. Dessa eu gosto, daquela eu não gosto. Não. Cada louvor, cada canção e adoração cantada diante do Senhor tem que ser executada, né? Tem que ser feito esse momento de adoração com harmonia e com arte, com intencionalidade, com perícia, com sabedoria. Você canta cada palavra e você faz daquela palavra a sua adoração, a sua oração, né? Não perca a oportunidade de, quando estiver no culto ou fazendo qualquer outra coisa, né, adorando ao Senhor, que você não se distraia com as pessoas do lado, que você não deixe a sua alma te levar para outras coisas, e que os momentos de adoração, falando agora especificamente do culto, não sejam somente uma parte da cerimônia. Tá bom, acabou o louvor, agora vamos para outra parte, né? Não perca a oportunidade de adorar a Deus no corpo, que é uma delícia. Lá tem os instrumentos que acompanham essa canção, e que cada vez que eu vejo situações como essa, né,
outros salmos que mencionam adufes, cítaras, instrumentos de corda, né? A gente fica pensando, uau, Deus gosta, Deus criou e Deus gosta desses sons. Então, que possamos no corpo, né, na igreja, no corpo de Cristo, adorar ao Senhor com alegria. Verso 8: Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono santo, ou em seu santo trono. O soberano das nações, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado. E esses versos finais colocam o Senhor como o Senhor de toda a terra, o dono de todas as coisas, aquele que domina, aquele que governa, aquele que tem todo o poder e autoridade, e todas as nações, né? Essa é a expressão, e os governantes estão sujeitos debaixo desta autoridade. E eu quero destacar uma coisa que aparece aqui no princípio do versículo 9, que diz: os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, do Deus de Abraão. O povo do Deus de Abraão é o povo de Israel, né? É o povo que o Senhor escolheu para si. E esse versículo, os filhos de Coré ou de Corá, eles estão assim postos de maneira muito fácil para nós, porque hoje nós sabemos que em Cristo Jesus nós nos tornamos um povo, mas naquela época esses versículos escritos e cantados, eles talvez fossem assim uma verdade diferente, né? Porque aqui coloca os escolhidos, o povo de Abraão, junto com as nações, junto com os soberanos das nações. E a gente vai ver isso bem facilmente no Novo Testamento. Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 4, no verso 11, olha o que está escrito. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal. Está falando aqui de Abraão, né? Como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Então ele creu e foi circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo a defesa de que circuncisão ou não circuncisão, diante de Deus, tem um peso só, porque de fato o que inclina a balança é a fé. A fé é o que antecede e está acima de todas as coisas. E tem um outro texto lá em Gálatas capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, fala assim: saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso está lá em Gênesis 12, 13, pessoal. Assim, os que são da fé são abençoados como Abraão, o homem da fé. Eu estou lendo Gálatas, mas é uma menção ao livro de Gênesis. Então, a gente vê que Abraão é o pai daqueles que creem. E nós recebemos, vamos dizer assim, essa bênção, né, de termos sido enxertados na videira, junto ao povo que Deus escolheu tomar para si. Bom, terminamos esse salmo sendo convidados a adorar o Senhor, diante de toda e qualquer circunstância, porque Ele é soberano, porque Ele realmente derrota os seus inimigos, porque aqueles que são povo dEle, e você é povo dEle, se você o ama de todo o coração, se você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você é povo dEle, assim como os filhos de Abraão, que o Senhor possa, em nome de Jesus, como diz esse salmo, né? Colocar debaixo dos teus pés, como diz o versículo 3, né? Colocar debaixo dos seus pés tudo aquilo que tem estado sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, tudo aquilo que são desafios, que são lutas, e que você não deixe de adorar a Deus. Se ao escutar esse salmo você percebeu ou está pensando nisso agora, poxa, eu deixei de adorar a Deus, há quanto tempo eu não coloco louvores para cantar ao Senhor nosso Deus? Porque Ele que te deu essa voz, meu irmão, afinada ou desafinada, vai que é tua, Tafarel. Adore ao Senhor com a voz que o Senhor te deu, aclame ao Senhor com louvores e exalte, derrame o seu coração diante do Senhor, não deixe as lutas calarem a sua adoração, porque o seu Deus, Ele é grande e Ele é digno de ser louvado. Eu espero você amanhã, se o bom Deus permitir, para nós meditarmos no Salmo de número 48. Até lá!